Um homem vestido como um cachorro, vivendo como um animal de estimação de um jovem milionário excêntrico. Essa convivência ultrapassa os limites do aceitável. Inscreva-se agora, deixe um like, e vamos lá! A história começa com um homem preparando uma refeição pela manhã. Ao terminar, ele coloca a comida em uma tigela, coloca ela no chão, e chama por Frank, chamando-o para comer. De forma inesperada e bizarra, uma pessoa vestida de cachorro surge e começa a se alimentar. Durante o café da manhã, Christian navega pelo Tinder, até se deparar com o perfil de uma garota chamada Sigrid. Interessado, ele dá um super like nela. Mais tarde, enquanto cuida de Frank, dando banho e escovando os dentes, ele recebe uma notificação, dizendo que Sigrid deu match com ele. Já deitado na cama, Christian manda Frank ir dormir e lhe deseja boa noite. Obediente, o cachorro vai para o chão e se acomoda. Antes de dormir, Christian decide enviar uma mensagem para Sigrid. Na manhã seguinte, Frank acorda Christian. Enquanto ele serve a refeição do cachorro, recebe uma resposta de Sigrid. Eles começam a conversar regularmente, e logo ela o convida para um encontro. Ele veste um terno, se despede de Frank, e segue para o local combinado. No bar, ele pede uma bebida e espera ansiosamente. O tempo passa, e, já prestes a ir embora, ele é surpreendido pela chegada de Sigrid, que se desculpa pelo atraso com um sorriso. Eles começam a conversar, mas Sigrid se distrai ocasionalmente com o celular, algo que ela mesma descreve como seu péssimo hábito. Durante o bate-papo, descobrimos que ela estuda psicologia em uma faculdade particular, e trabalha meio período como caixa. Já Christian, por outro lado, admite que não tem uma ocupação específica, preferindo simplesmente viver o momento. Conforme a noite avança, Christian toma coragem e a convida para ir à sua casa. Sigrid aceita o convite, e ao chegar, fica impressionada com o lugar. Enquanto tomam vinho, Sigrid pergunta se Christian mora sozinho em uma casa tão grande. Ele confirma, mas menciona que tem um cachorro. Animada, ela diz que adora cães, e pergunta qual a raça dele. Mas Christian responde que é difícil de explicar, deixando Sigrid confusa. Ele diz que ela o conhecerá em breve. Enquanto continuam conversando, Christian compartilha que herdou a casa após o falecimento de seus pais. Ele não resiste e a beija. À medida que a situação esquenta, eles não percebem que o cachorro está escondido, observando o casal em silêncio. Na manhã seguinte, após uma noite divertida, Sigrid acorda e finalmente vê Frank. A cena a deixa completamente incrédula. Durante o café da manhã, visivelmente perturbada, ela não consegue desviar os olhos do cachorro. Tentando entender a situação, Sigrid pergunta a Christian quem é aquele homem, já que ele havia dito que morava sozinho. Sem hesitar, Christian responde calmamente que é seu cachorro, Frank. Assustada e confusa, Sigrid diz que perdeu o apetite, se levanta e sai. Christian a segue, e pede para que ela fique, dizendo que pode explicar tudo, mas ela se recusa a ouvir e vai embora. Sigrid conta para sua amiga sobre o encontro, e a situação surreal que vivenciou. Intrigada, a amiga pede para ver uma foto do cara. Assim que vê a foto, ela diz já ter ouvido falar dele, e revela que ele é filho de um multimilionário falecido. As duas decidem investigar mais sobre o assunto, e acabam descobrindo algo chamado Jongo do Cachorrinho. Uma prática onde uma pessoa assume o papel de um cachorro, enquanto outra age como o dono. Tentando convencer Sigrid a reconsiderar, a amiga argumenta que não faz sentido desistir de um cara rico e aparentemente legal, apenas por causa de um hobby excêntrico. Sigrid hesita em ligar para Christian, mas ele se antecipa e liga para ela. Durante a conversa, ambos se desculpam e combinam um novo encontro. Na noite marcada, Christian busca Sigrid e a leva para sua casa. Durante o jantar, a curiosidade dela finalmente vem à tona, e ela pergunta sobre Frank, o cachorro. Christian explica que o comportamento de Frank é uma escolha inteiramente dele, um estilo de vida que ele adotou, e revela que Frank não tem ninguém no mundo além dele. Intrigada, Sigrid pede para conhecê-lo. Christian, no entanto, faz questão de enfatizar que deve tratá-lo como um cachorro de verdade, jamais como uma pessoa. Relutante, mas interessada, Sigrid concorda. Christian chama Frank, que se aproxima de Sigrid.
Hesitante, ela estende a mão e faz carinho nele, tentando se ajustar àquela situação incomum. No entanto, Frank começa a se esfregar insistentemente nela, deixando Sigrid claramente desconfortável. Irritado, Christian levanta a voz e expulsa Frank. Ele se desculpa com Sigrid, que, apesar do constrangimento, decide continuar dando uma chance a ele. Conforme retomam a conversa, Christian se abre sobre sua infância. Ele conta que sempre teve muitos amigos, mas que todos se aproximavam dele, apenas por interesse em seus brinquedos caros e doces. Frank, porém, era diferente. Ele nunca se importou com essas coisas, e sempre esteve ao seu lado, tornando-se seu único amigo de verdade. Na manhã seguinte, Christian leva Sigrid até a faculdade, e eles combinam de se encontrar novamente para o jantar. Durante o intervalo, sua amiga a procura e a aconselha a não facilitar demais as coisas. Ela comenta que homens como Christian, acostumados a ter tudo o que querem, podem rapidamente perder o interesse se algo parecer muito fácil. Mais tarde, Sigrid e Christian se encontram novamente e passam um tempo juntos. Porém, seguindo o conselho da amiga, Sigrid decide impor limites. Quando Christian sugere que ela fique para dormir, ela educadamente recusa, dizendo estar muito cansada e pedindo que ele a leve para casa. Porém, ela acaba cedendo e decide ficar. Sigrid, ainda intrigada com Frank, começa a fazer perguntas sobre ele. Enquanto conversam, sem que percebam, ele os observa atentamente. Christian convida Sigrid para viajar com Frank e ele no final de semana, e ela aceita. Enquanto Sigrid prepara a mala, sua amiga diz que acha isso tudo muito esquisito, mas lhe deseja uma boa viagem. Sigrid, Christian e Frank chegam ao local. Sigrid está animada, e começa a explorar cada cômodo da casa. Enquanto eles comem, ela se distrai no celular, o que incomoda Christian. Ele sugere passarem um tempo sem os telefones, e garante que vão se divertir muito mais sem eles. Sigrid entrega o celular, e Christian o guarda sem dizer onde. Sigrid parece estar mais à vontade com Frank, e começa a brincar com ele. Quando Christian sai para buscar outra garrafa de vinho, Frank aproveita o momento, tira a máscara e pede ajuda para ela, avisando que Christian é louco e que eles precisam ir embora. Quando Christian retorna com a garrafa de vinho, Sigrid já não parece tão descontraída quanto antes. Visivelmente desconfortável, ela diz que está cansada e pede para ir dormir. Na manhã seguinte, ao acordar, Sigrid desce até o primeiro andar, e percebe que a porta está trancada. Ela começa a vasculhar os bolsos na esperança de encontrar as chaves. Nesse momento, Christian surge repentinamente atrás dela, perguntando o que está fazendo. Tentando manter a calma, Sigrid responde que só queria ver a vista lá fora. Christian, sorrindo, explica que tranca todas as portas à noite para garantir que ninguém entre ou saia. Ele solta uma risada descontraída, mas o gesto só aumenta ainda mais o desconforto de Sigrid. Ao saírem para admirar a paisagem, Sigrid aproveita o momento e pede a Christian uma chave reserva da casa, para não precisar acordá-lo de manhã. Christian sorri e diz que só tem uma chave, assegurando que ela pode simplesmente acordá-lo se precisar. Sigrid começa a sentir náusea, seja pelo estresse da situação ou por outro motivo. Preocupada, ela pede seu celular, explicando que sua mãe está doente e que gostaria de saber como ela está. Christian, porém, traz o telefone, mas não o entrega. Em vez disso, insiste que ela faça a ligação no viva voz. Após a chamada, a mãe de Sigrid tranquiliza a filha, dizendo que está tudo bem. Christian, observando a interação, critica Sigrid por sua aparente dependência do celular. Com um gesto decidido, ele pega o aparelho novamente e o esconde, deixando Sigrid ainda mais preocupada com a situação. Sigrid diz a Christian que gostaria de levar Frank para passear, aproveitando a oportunidade para conhecê-lo melhor, enquanto ele planeja algo divertido para quando ela voltar. Durante a caminhada, Sigrid tenta descobrir mais sobre a situação de Frank, mas ele pede que ela fale baixo, alertando que Christian pode estar observando. Frank pergunta se Sigrid já tem um plano para fugir, mas ela sugere que poderiam escapar imediatamente. Contudo, Frank, assustado, responde que prefere morrer, a ser pego por Christian tentando fugir. Ele propõe que eles ataquem Christian enquanto ele dorme, mas Sigrid rejeita essa ideia. De volta a casa, Sigrid vê uma oportunidade e pega uma faca de cozinha.
Ela esconde a faca debaixo do travesseiro, na esperança de se proteger. Justamente quando ela está escondendo a faca, Christian aparece de repente, informando que vai trocar os lençóis da cama. Sigrid, tentando disfarçar sua ansiedade, insiste que pode fazer isso sozinha enquanto ele faz o jantar. Embora relutante, Christian acaba concordando. Enquanto Sigrid está no banho, ela se assusta com Christian batendo a porta, dizendo que precisam conversar. Ao sair, ela encontra Christian com uma expressão séria, que logo pergunta o que há de errado com a cama. Nervosa, Sigrid hesita e não sabe o que responder. Ele grita furioso, reclamando que os lençóis estão todos amassados, mas, em seguida, ele ri, e revela que estava apenas brincando. Ele informa que o jantar estará pronto em 15 minutos e sai, deixando Sigrid tensa e confusa. Antes que ela possa se recuperar do susto, Christian volta, dessa vez tentando beijá-la, mas Sigrid se afasta, claramente desinteressada. Em um impulso, ela lhe dá um tapa no rosto. Surpreso, ele sai do quarto. Durante o jantar, Sigrid começa a se sentir mal e desmaia. Christian a leva para o quarto. Ao acordar, Sigrid rapidamente coloca a mão debaixo do travesseiro, mas não encontra a faca que havia escondido. Christian também está acordado, e diz que quer mostrar algo para ela. Ele manda ela sentar, e reproduz uma gravação em que Frank revela tudo para ela, tentando convencê-la a atacá-lo. Em seguida, Christian retira de uma gaveta a faca que encontrou embaixo do travesseiro dela, expressando sua decepção. Christian então leva Sigrid a uma sala onde Frank está preso em uma gaiola. Ele diz que foi o próprio Frank quem contou tudo para ele, como um cachorro fiel. Quando Christian coloca a mão na gaiola, Frank, em um ato de desespero, morde sua mão. Ele consegue escapar da gaiola e ataca Christian. Sigrid aproveita a oportunidade, pega a chave e foge para a floresta. Christian consegue imobilizar Frank. Ao notar a ausência de Sigrid, ele entra em pânico. Christian arrasta Frank até o celeiro, onde inicia uma série de atos cruéis. Sob pressão e aterrorizado, Frank é obrigado a latir como um cachorro obediente. Enquanto isso, Sigrid percebe que não consegue sair da floresta sozinha, e decide voltar para casa com um pedaço de pau para se proteger. Ao ouvir barulhos vindos do celeiro, ela vê Christian torturando Frank. Ela se aproxima silenciosamente e o atinge com toda a sua força. Enquanto tenta ajudar Frank, Christian se levanta, pega o taco e atinge Sigrid que desmaia. Christian cai no chão e começa a chorar. Na cena seguinte, vemos Christian preparando o café da manhã. Ele coloca a ração em uma tigela, desce até a gaiola onde Frank está preso, cospe na comida e a coloca dentro da gaiola. Depois, Christian vai até o celeiro com outra tigela. Lá, Sigrid está vestida com uma roupa de cachorro, demonstrando total obediência. Christian diz que, se ela for uma boa garota, poderá dormir na casa no dia seguinte. Voltando à cozinha, Christian enche uma terceira tigela, abre outra gaiola e diz: "Hora do café da manhã, filho." O som de passos infantis é ouvido. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com os seus amigos. Inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me